O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei o que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu povo, podem se assentar? O meu povo é um povo de cabeça dura. Reclama isso Deus, nosso Senhor, quando aqui se dirige sobre os seus queridos, aqueles a quem ele adotou como seus, aquele povo, aquela raça que ele elegeu para depositar nela todo o seu carinho, todo o seu amor, prefigurando, aquele seu amor e seu carinho que seria derramado por toda a humanidade. É um povo de cabeça dura. Como é que pode homens e mulheres ali que viram, experienciaram ali a mão forte de Deus, o braço estendido de Deus, libertando aquele povo do Egito, e ainda assim caíram várias e várias vezes na ingratidão? No momento áureo em que Deus vai estabelecer um meio de comunicação com ele, é o momento em que o povo vai virar as costas para Deus. No exato momento em que ele decide deixar ali cravado numa pedra a sua palavra, o povo forja para si um bezerro de ouro e começa a adorá-lo como se fosse o próprio Deus, adorando aquilo que é obra de suas próprias mãos. A idolatria, ela é um movimento perverso e nada humano, é animalesco, torna-nos bestas. Por quê? A idolatria, ela vai pegar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E quando a gente coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus, colocamos qualquer outra coisa acima de nós. Só que na hierarquia da criação, quem está abaixo de Deus, das criaturas espirituais? Nós. E se nós criamos alguma coisa e chamamos essa coisa de Deus, a gente pega aquilo que é inferior a nós e coloca acima de nós. Que coisa estranha é essa? Você forja ali um bezerro de ouro, e você depois vai joelhar diante daquilo que você mesmo fez? O que vale mais? O efeito ou a causa?
Sem a causa, o efeito não existe. Sem nós, aquele bezerro de ouro não existiria. Que merecimento, né? Que mérito tem aquele bezerro de ouro para ser reverenciado pelos homens? Enquanto eles fazem isso, viram as costas para aquele que, em primeiro lugar, os criou e depois os libertou, os amou. Né? Veio aqui, caminhou com eles, veio a este mundo, falou com eles, e ainda assim eles não entendem. E vai fazer, a primeira leitura vai fazer questão de dizer que Deus desistiu de fazer mal ao povo. A única coisa que Deus faz é essa, desistir de fazer mal. A vida dele, a partir da queda do homem, foi desistir de fazer mal a nós. É isso que ele faz o tempo todo. Não é a primeira vez que vai aparecer aqui que Deus vai desistir de destruir a humanidade. Isso aqui é interessante. Deus poderia fazer isso. Razão para fazê-lo ele não lhe falta. Nós constantemente damos a Deus razão para nos destruir. Mas quanto mais razão nós damos, parece que mais motivo ele percebe para não destruir. Claro, a sua sabedoria é infinita, é insondável os caminhos do Senhor e com certeza vemos propósito nisso, mas aquilo que não é tão misterioso assim, a gente já consegue ler nesse ato de Deus de sempre desistir de nos destruir, que Ele nos ama, que Ele é maior do que nós, devido à grandeza do seu amor, e nós somos pequenos e miseráveis por causa do nosso amor minguado. A gente não consegue retribuir nada daquilo que nós recebemos. Nós não conseguimos aproveitar, por exemplo, os nossos afetos e dirigir os nossos afetos a Deus como Ele pensou que fosse. Os nossos afetos hoje são jogados no lixo, né? Você vê aí essa sexualidade vivida de modo estranho, na música, no jeito de se comportar, no jeito de falar, sendo que a sexualidade ela foi criada como um meio de amarmos a Deus por meio do afeto, um meio de relacionarmos por Ele de maneira afetiva, essa energia que Ele introduziu em nós. Foi Ele quem criou, mas a gente perverte tudo e direciona tudo isso numa direção que vai na contramão da direção de Deus. Ele diz, vinde a mim. Quando Cristo diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, está dizendo isso com autoridade divina. Jesus Cristo é homem e ao mesmo tempo é Deus. Nós somos convidados a caminhar na direção de Deus, mas a gente vai na direção contrária. Vemos a luz, dizemos, nossa, que bonita é a luz. Mas o que a gente faz? A gente foge dela. É uma coisa estranha, umas incoerências nas quais nós caímos constantemente por causa da nossa cabeça dura. Temos a cabeça dura, o coração duro. Cabeça dura porque a gente não consegue entender, não consegue ver de fato aquilo que está na nossa cara. Temos o coração duro porque aquilo que nós não permitimos que entre na nossa cabeça nunca vai decantar aqui dentro do coração. Jesus ele vai aqui agora no Evangelho, por meio do discurso, capítulo 5 maravilhoso do Evangelho de São João, porque Cristo ele vai começar a dizer, olha, isso que eu estou fazendo aqui, isso aqui é inédito, tá? Isso que nunca houve. O que eu estou dizendo a vocês, o que eu estou compartilhando com vocês é mistério. Eu estive lá, eu bebi da sabedoria de meu Pai, eu vi aquilo que vocês jamais sonhariam em ver, e eu vim aqui compartilhar com vocês. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio explicar. Explicação é um termo que vem da cultura grega. As musas no templo, elas usavam, as suas saias eram cheias de dobra, e dentro dessas dobras tinham os mistérios. E conforme e essas dobras eram chamadas de plica, as plicas dos vestidos das musas. E Cristo ele veio fazer isso mesmo, ele veio acabar com toda essa fissura, com todas essas plicas, ele veio reganhar tudo isso e nos revelar os mistérios escondidos no coração de Deus, os mistérios necessários para a nossa própria salvação. Ele olha para nós, o povo coitado, povo cabeça dura, então vou dar um jeito, não é? Eu cansei de falar. Deus ele cansa de falar, porque falou e a gente escutou? Não escutamos. Então ele vem e faz tudo aquilo que ele disse antes. Ele mesmo vai cumprir na pessoa do Cristo. Jesus ele veio para isso, para nos mostrar, para dar o exemplo, por meio da experiência dele, nos incentivar, nos educar a cumprir a palavra de Deus, a lei de Deus. O que Cristo faz aqui é muito radical, porque ele está dizendo para os judeus, ele dizendo, olha, vocês não seguem a religião de vocês inventaram uma outra coisa e seguem ela. Essa coisa que vocês falam, Moisés, meu pai Abraão, é bobagem. É da boca para fora, é blefe, porque vocês não seguem a religião que vocês dizem seguir. São hipócritas. E eram de fato. Não viviam mais o judaísmo.
Porque se vivessem o judaísmo, eles teriam reconhecido Cristo como Jesus como Messias e teriam seguido, ouvido os seus conselhos, seguido a ele. Ele não teria sido morto, mas porque eles não praticavam mais o judaísmo, eles não mais obedeciam à lei de Moisés autêntica, eles não tinham o coração de Moisés, não tinham os pensamentos de Moisés, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de ninguém, de nenhum dos antepassados deles, porque todos eles, em alguma medida, falaram do Messias. O salmista, a gente vê, por exemplo, naqueles salmos que são meio angustiantes assim, onde o salmista ele não vê, pode acaso, né, os mortos louvar a Deus, vos louvar, ó Senhor? Toda essa angústia do salmista ela é respondida com uma coisa, com Cristo. Se a gente reza o salmo já com a consciência de que Cristo existe, a gente não tem como a gente rezar e não voltar o nosso olhar para Ele, para Cristo, como a resposta para as perguntas que tem nos Salmos, como a causa da alegria que é expressa em tantos outros dos textos dos Salmos. Os profetas, eles anunciam a vinda do Cristo. Lá no Gênesis, a gente já vê, Deus fala com a mulher, porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Vai vir uma descendência da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Cristo, que nasceu da Santíssima Virgem Maria, criado de mulher, como vai dizer São Paulo. Nosso Senhor, Ele veio sim fazer novas todas as coisas, porque é novo aquilo que Ele veio trazer. Ele veio, ao invés de querer que a lei seja cumprida somente pelo mero ouvir, Ele veio introduzir essa lei dentro do nosso coração. Ele veio travar conosco uma relação de amizade. Ele veio criar um relacionamento íntimo, próximo conosco. Ele nos convida a estar nele, a estar em comunhão com Ele para obter a vida eterna. Abramos os nossos ouvidos, ouçamos o que Cristo vinha nos dizer. Deixemos que Ele resgate a nossa humanidade enlouquecida. Obedeçamos a Cristo. É simples. Como é que eu obedeço a Cristo? Começa fazendo os 10 mandamentos. Cumpra os 10 mandamentos, siga lá as palavras que Ele disse. Ele tem os seus mandatos, as suas normativas. Que normativa, Padre? Aí todo mundo que Ele curava, Ele dizia, vai e não peques mais. Faz isso. Ah, meu Deus, eu sou assim, eu caí, fiz isso, fiz aquilo. Tá bom, você está arrependido? Vai lá, confessa com o Padre, vai embora e não peques mais. É muito simples. São Felipe Neri dizia que o Evangelho é muito simples, a gente é que complica, nós somos complicados, a cabeça dura é nossa, não é de Deus. A palavra dele é fluida, nós é que complicamos e deixamos ela entroncada. Nos abandonemos à providência divina, nos abandonemos a Cristo, ouçamos aquilo que Ele nos diz, deixemos que Ele entre em nossa vida, deixemos que Ele nos restaure, que Ele nos salve. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.